Oi pessoal, conforme eu tinha prometido no último vídeo, hoje eu vou falar um pouquinho sobre retângulos áureos e como calcular o número de ouro. Primeiramente, vamos relembrar essa figura aqui. Como eu disse no último vídeo, o retângulo áureo tem essa propriedade. Se a gente dividir o retângulo em um quadrado e outro retângulo, esse retângulo aqui é semelhante ao primeiro, ou seja, ele também é um retângulo áureo. Então, se eu chamar essa largura de A e essa largura de B, a gente tem a razão entre eles, A sobre B, é igual à razão entre esse lado e esse, B sobre A menos B. Então, eu vou começar definindo o seguinte. Vamos dizer que o lado desse quadrado seja 1. Então, nesse caso, este lado aqui, que seria a base do segundo retângulo áureo, eu vou chamar de x. Então, a gente pode dizer que o lado maior deste retângulo está para o lado do quadrado, assim como o lado menor deste retângulo está para o lado do quadrado, que é 1. Então, nós chegamos a essa equação aqui, onde x é o lado deste retângulo. Se a gente resolver essa equação em x, nós vamos encontrar este valor, a raiz quadrada de 5 menos 1, essa diferença dividida por 2. Esse valor que nós encontramos corresponde a este lado, é o inverso do número de ouro, que a gente vai considerar como sendo o lado deste retângulo maior, ou seja, o valor de x mais 1, que é o lado do quadrado. Esse número de ouro é representado pela letra φ, essa letra do alfabeto grego. Então, agora eu vou mostrar para vocês algumas curiosidades sobre o número de ouro, que corresponde ao lado deste retângulo aqui. Como vocês viram, esse número equivale à raiz quadrada de 5, somada com 1 e dividida por 2. Lembrando que, obviamente, esse valor é aproximado. O número φ, que é o número de ouro, é um número irracional. Então, ele tem infinitas casas decimais. Aqui na calculadora do Windows, a gente tem apenas alguns deles. Uma curiosidade é que, como a gente viu, esse número ele é o inverso do número que vem exatamente uma unidade a mais do que ele. Ou seja, se a gente comparar esses dois retângulos, esse lado aqui corresponde ao número de ouro. Esse lado aqui, que corresponde ao número de ouro menos 1, corresponde também ao inverso do número de ouro. Então, se a gente retornar aqui para a calculadora, vai ver que o inverso desse número corresponde exatamente a uma unidade a menos. Eles têm as mesmas casas decimais, só que com uma unidade a menos. Do mesmo jeito, se a gente fizer a diferença entre o número de ouro e o quadrado do número de ouro, a gente vai encontrar menos 1. Ou seja, nesse caso aqui, se a gente elevar esse número ao quadrado, a gente vai encontrar exatamente uma unidade a mais. Mais uma vez, um número que tem as mesmas casas decimais, só que com uma unidade a mais. Um dos autores que mais utilizou essa ideia do retângulo áureo foi Leonardo da Vinci, honrando as tradições clássicas. Repare que nesse quadro, a Mona Lisa, que é o seu quadro mais famoso, é possível a gente encontrar várias ideias de retângulo áureo aqui. Por exemplo, a cabeça da Mona Lisa, em relação ao restante do quadro, ela forma um retângulo áureo. Do mesmo jeito, o rosto, em relação ao resto do corpo, a testa em relação ao rosto e os olhos aqui em relação ao restante do quadro. Essa ideia aparece também em outra obra famosa, que é o Homem Vitruviano. Reparem que todas essas relações entre as partes da figura mostradas na tela equivalem ao inverso do número de ouro que a gente viu. Isso porque a gente está pegando em todas elas o lado menor dividido pelo lado maior. Se a gente tivesse feito a relação ao contrário, a gente encontraria exatamente o valor do número de ouro. Então, agora eu vou ensinar para vocês como construir um retângulo áureo usando o GeoGebra. Primeiro eu vou fazer um quadrado, e a maneira mais fácil seria usar essa ferramenta polígono regular. Eu vou selecionar dois pontos quaisquer, ele vai me pedir a quantidade de vértices, e eu quero que sejam 4, porque eu quero um quadrado. Eu vou dizer que esse quadrado tem um lado unitário. Qualquer que seja a unidade de medida que eu usar, eu vou dizer que isso aqui mede 1.
Próximo passo seria achar o ponto médio desse quadrado. Ponto médio de um dos lados. Vou clicar nesse ponto, tenho aqui o ponto médio. Agora eu vou ligar esse ponto médio até o vértice C. Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Se eu digo que o lado do quadrado mede 1, esse lado aqui equivale à metade do lado do quadrado, portanto ele mede 1/2. Usando o teorema de Pitágoras, a gente poderia calcular este lado aqui, e ele vai ser exatamente a raiz quadrada de 5 dividida por 2. Então, se eu somar 1 a este lado, eu vou ter exatamente a medida do número de ouro. E é exatamente o que a gente vai fazer agora. Eu vou usar uma ferramenta compasso para trazer este segmento para essa reta suporte do lado AB. Então, eu vou fazer aqui uma reta, passando por A e B. E agora, eu posso, por exemplo, fazer um círculo com o centro em E, passando por C. Então, é como se eu tivesse transportado este segmento EC para cá. Vou marcar esse ponto aqui. Então, pessoal, este ponto F que eu coloquei aqui é o raio desse círculo. Portanto, essa medida EF corresponde à medida EC. Se eu somar EF com este lado aqui, que equivale a 1/2, eu vou ter exatamente o número de ouro. Então, essa medida AF em relação a este lado AD, que é o lado unitário, é o número de ouro. Significa agora que se eu construir um retângulo usando BF e BC como lados, esse retângulo também vai ser um retângulo de ouro. E é o que a gente vai fazer agora. Posso usar, por exemplo, a ferramenta reta perpendicular. Vou construir uma perpendicular à reta BF, passando por F. E uma reta perpendicular a BC, passando por C. Temos agora este ponto, que a gente vai marcar. E agora a gente tem os nossos retângulos áureos. Por exemplo, DAFG formam um retângulo áureo. Do mesmo jeito, BFCG também formam um retângulo áureo. Se eu fizesse um quadrado usando BF como lado, o retângulo que sobrasse também seria um retângulo áureo. É o que a gente vai fazer agora. De novo, eu vou usar a ferramenta polígono regular. Vou selecionar os dois vértices, quero um polígono de 4 lados. BFIH é um quadrado. Então, IHCG também vai ser um retângulo áureo. E a gente pode fazer isso infinitamente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem sugerir outros temas para os vídeos, deixem aqui nos comentários. Até a próxima!